Olá, boa noite. Nós vamos começar a nossa aula, então, de inclusão, tá? Vamos trabalhar aí, tem muita coisa hoje para trabalhar. Não dá para ficar esperando aí. Vamos à luta. Então, eu vou explicar hoje sobre o trabalhos, né? Que ainda nós temos mais um trabalho, tá? Mais um trabalho aí para fazer pela frente, tá? Vamos estudar, né, meninada? É, vamos estudar, não podemos nos perder aí, tem muita coisa nesta disciplina para ser trabalhado. Então, nós já trabalhamos lá a Declaração de Salamanca, a história sobre os elefantes, aula 1, aula 2, deixa eu ver, acho que a aula 2 também. Vamos aguardar abrir o material. Pessoal, os artigos também é necessário também a leitura dos artigos. Então, aula 2 nós também já trabalhamos, então nós vamos para a aula 3. Vamos ver a aula 3. Então, a aula 3, ela vai trazer o Plano Nacional da Educação, né? Aqui está errado, pode mudar o ano aqui. Então, nós temos a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a superação das desigualdades educacionais, a melhoria da qualidade do ensino. Então, quando nós falamos de inclusão, nós temos que falar desses aspectos também, da questão do analfabetismo, do atendimento, das desigualdades, a questão da formação para o trabalho, né? Então, formar as pessoas para o trabalho, né? Isso é fundamental, nós formarmos as pessoas para o trabalho. Então, a promoção da sustentabilidade socioambiental, que também, né, já desde os anos 90, muito mais agora nos anos atuais, tem se discutido muito a questão da sustentabilidade socioambiental. A promoção humanística, científica, tecnológica do país. Então, isso é muito sério. O que nós temos que pensar aqui? Pensar na questão humanística, humana, pensar no ser humano na sua totalidade, mas também temos que ter dados científicos, utilizar a tecnologia a favor do desenvolvimento. Estabelecimento aqui de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Também a valorização dos profissionais da educação. Isto é fundamental, a valorização, né? A valorização
dos profissionais aqui da educação. Então, pensar no salário, pensar na formação continuada, na questão aqui da formação continuada também, nós temos que pensar na difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade, à gestão democrática, a questão da gestão democrática. Quando nós falamos de equidade, o que é equidade? O que é a palavra equidade? A palavra equidade é igualdade. Então, existe um projeto do governo, eu não sei dizer qual é a questão da renda per capita, tudo isso. Boa noite, pessoal. Boa dia pode ser também, bom dia pode ser em qualquer horário, tá? Não tem problema. Então, esse projeto do governo da equidade, ele é muito bom porque ele vai trabalhar as escolas que têm uma vulnerabilidade social, que têm um índice de desenvolvimento baixo, o sucesso, o resultado da educação dessas escolas é muito baixo. Então, existe esse projeto, eu já trabalhei nesse projeto da equidade há muito tempo atrás, o que ele faz? Ele vai atender os estudantes que têm dificuldade de aprendizagem. Eles não irão atender quem tem laudo, quem tem algum transtorno, quem tem alguma deficiência. Vai atender, por exemplo, o estudante que precisa de reforço em matemática, que precisa de reforço em língua portuguesa. Então, é um projeto que a verba ela vem diretamente do governo federal para a escola. A escola administra, cria uma sala, contrata um profissional, trabalha-se com atividades, trabalha-se com atividades, eu diria assim, diferenciadas. São propostas com atividades diferenciadas de acordo com as dificuldades apontadas pela professora. Então, são estudantes que, a princípio, eles não têm nenhuma deficiência, nenhum transtorno, mas eles têm, de certa forma, uma defasagem no processo de ensino e aprendizagem. Então, eles têm aqui uma defasagem. Essa difusão, então, é um trabalho muito bom, muito pontual, no contraturno, e geralmente são estudantes que têm uma vulnerabilidade social, que têm várias dificuldades aí. Então, a diversidade pode ser entendida como uma construção histórica, cultural, social das diferenças. Então, a construção das diferenças ultrapassa o que aqui? As características biológicas observáveis a olho nu. Aqui nós temos, então, o Brasil é um país de diversidade. O Brasil ele não pode ser comparado a país nenhum. Por quê? Primeiro, por causa do tamanho. Tá? Segundo, pela diversidade, Nós temos aí uma diversidade. A educação tem um papel aqui, o quê? Preponderante na constituição, nas experiências individuais, grupais, como nós já discutimos várias vezes nas nossas aulas, sobre a questão das especificidades de cada estudante, ressaltar, Professora? Oi. Desculpa
Pois não? Mas a senhora começou no quarto slide? Não, no terceiro. Ah, tá. Tá bom? O terceiro. Eu não peguei o quarto ainda. Retomei o terceiro, tá? O 1 e o 2 nós já trabalhamos, eu estou no terceiro. Ah, entendi, professora. Obrigada. Tá. Ok? Mais alguma dúvida, meninada? Não? O terceiro, tá? Ressaltar aqui os educadores, né? Ó, eu vou retomar lá, ó. Que é o Plano Nacional da Educação. Ah, que isso aí a gente não sabe em que data que tá, né? Porque isso aí tá uma confusão. E agora eles só pensam na pandemia, mas eu coloquei aqui 2011 e 2021. Então, aqui, né, a questão da educação, ressaltar aqui a problemática da discriminação, que nós já trabalhamos bastante, o silêncio que aprisiona é fundamental. Então, cuidado. Aqui são as questões étnicas, né? Cuidado com aquele estudante quieto. Então, nós temos que estimular dinâmicas de integração, de diálogo, de aceitação, da construção de um autoconceito, da questão da autoestima, da autoaceitação, independente de raça, de cor, de religião, de opinião. A escola, o espaço escolar, ele precisa necessariamente ser pautado e construído num processo de diálogo, tá? Eu não sei por que o meu slide ele se desconfigurou todo. Não sei o que eu fiz aqui hoje. Tá? Tem buscado aqui resgatar o que é a trajetória da escolaridade, as questões étnicos raciais. Né? Infelizmente, ainda, às vezes, as pessoas sofrem esse tipo de discriminação. Né? Lamentável. Nós temos a Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino de história da cultura afro-brasileira. Espera aí, pessoal. Que vai tornar obrigatória a questão da afro-brasileira, o resgate histórico. Então, vocês até, não sei se vocês já estão tendo, mas vocês terão uma disciplina que é a educação e a diversidade, que vocês vão trabalhar esses conteúdos. Outra coisa também que se tornou obrigatória é a questão do idoso. Também nós temos que trabalhar. A questão do conhecimento, da renovação da postura. Eu acho que não dá mais, né, colegas? Em pleno século XXI, nós vivermos aí pessoas com preocupada com cor de cabelo, de pele, etc., e etc. Tá? Identificar a visão de mundo, o conjunto de características de privilégio. A outra questão é a questão de gênero. Questão de gênero, tem estudantes que não aceitam, eles não aceitam estudar isso. Outro dia eu recebi um e-mail mal criado, não são vocês, de um estudante. Isso está no currículo, o mundo está aí, a questão do gênero. Então, está no currículo, não tem como fugir disso. A questão da divisão sexual dos indivíduos, o preconceito. Então, assim, a questão machista na nossa sociedade é muito forte, e não só na nossa, né? Dependendo do país, a mulher nem abre a boca. Esses países aí árabes, né? Tem vários aí que a mulher ela é totalmente submissa. Os países onde a mulher é mais liberal, primeiro é na França,
tá? Então, na França, que, aliás, a França que começou toda a questão do movimento feminista. Se vocês forem estudar sobre a questão do empoderamento da mulher, a libertação da mulher, começou aonde? Na França, que elas foram à praça pública, eu não vou lembrar o ano agora, e colocaram lá, tiraram o sutiã, queimaram o sutiã em praça pública, enfim, tá? E recentemente, eu acho que faz uns 4, 5 anos, nós tivemos aqui em Curitiba também uma ação ali na 15, que algumas mulheres, né, colocaram os peitos para fora. Não faz muito tempo. Lógico, eu sou mulher, inclusive eu dou palestras sobre ser mulher, e eu penso que você pode conquistar o seu espaço, sem atitudes radicais, porque atitudes radicais vai levar a quê? Então, ainda, né, às vezes ainda existe essa coisa do menino, da menina, a teoria feminista. Então, sexo biológico enquanto a identidade de gênero. Então, nós temos o hétero, o homossexual e o bissexual. Tá? Então, o hétero, ele vai ter atração pelo sexo oposto. O homo pelo mesmo sexo. O bissexual, tanto faz, né? Bom, no Brasil, nós temos aí um problema grave, né? E um pouco farra, né? A questão da homofobia, mas não é só no Brasil, pessoal. Isso é pelo mundo. Porque não é tão simples assim. Não é tão fácil assim de você aceitar. Principalmente a geração mais lá atrás. A geração mais lá atrás é complicado. As questões de políticas aqui, o ódio dos gays, das lésbicas, dos bissexuais, dos transgêneros. E daí tem uma série aí que eu não vou entrar nisso, né? Isso é mais para vocês pensarem sobre a questão do papel da mulher e do papel do homem. E do papel na sociedade. Então, independente. Hoje, de igreja, né? Hoje também essa questão da igreja, tem muita gente brigando. A minha igreja é melhor, a minha Bíblia é melhor, o meu Deus é melhor. Olha, eu acho que Deus às vezes fica cansado, né? A questão aqui do bullying. Então, pessoal, nós temos 2 problemas aqui. Não é só a pessoa que pratica o bullying é problemática, que aceita também é problemática. Vem alguém fazer bullying comigo para ver. Eu vou me defender. Então, geralmente, aquela pessoa que ela permite que o outro a diminui, coloca ela para baixo, é porque ela também tem alguma dificuldade na questão da sua autoestima, da sua autoimagem, tá? Da sua autoestima, da sua autoimagem. E o valentão é outro problemático. Por que a pessoa precisa ser valentona? Por que ela precisa dar uma de valentona? Porque ela não se garante. Eu acho que foi essa semana que uma pessoa, um dos locais do meu trabalho, gritou comigo. Ela gritou comigo por quê? Porque ela é fraca. Então, a pessoa, quando... então, os dois, aqui ninguém é... Ai, coitado de quem sofre bullying. Então, aquele que vai lá e provoca o bullying é o valentão.
Ele vai lá intimidar, ele vai lá humilhar. Agora, eu quero ver o valentão provocar quem é mais forte que ele. É lógico que ele vai procurar quem? O fraco. Aquele que não sabe se defender. Então, ninguém tem que sair por aí, né, meus amores? Batendo em ninguém, resmungando em ninguém, mas você tem que saber se defender. Tem coisa que não vale a pena, né? Tem coisa que você vira as costas, tchau e benção. Mas tem coisas que ferem, né? Ferem a nossa moral, ferem a nossa construção, nossos sentimentos. Você se torna, né, uma pessoa que está se sentindo humilhada. Então, pode ser, a questão do bullying pode ser físico, estético, tá? Um deboche, gordinho, calado, estudioso, gay, branquelo. Como prevenir a violência nas escolas? Trabalhar a paz. Tá? Trabalhar a paz, trabalhar o amor, a questão do afeto. A área do dinheiro, da saúde, que é um problema de violência juvenil. A questão aqui entra a droga, uma série de coisas aqui. Trabalhar a questão da afirmação interpessoal. Fazer esse resgate da autoestima e da autoimagem. Pensamentos de atitude, de coletividade. Trabalhar com os pais, com a sociedade, com a comunidade, de maneira geral. Tá? Aqui eu deixei os livros, né? Se alguém quiser ler, do Capra. E eu adoro, né, o Pequeno Príncipe. Eu acho que o Pequeno Príncipe é um livro interessante de você trabalhar. Dá para você trabalhar muita coisa. É apenas com o coração que se pode ver direito o essencial e o invisível aos olhos. Tá? Pessoal, em relação... Ai, o Nicolas está ao vivo hoje, Nicolas. Que chique, Nicolas. Cadê o povo? Tá faltando gente aí, hein? Ai, ai, ai. Ô, galera, alguma dúvida dessa aula, galera? Não? Alguém quer fazer algum questionamento? Vai chover, professora? Por quê? Por que que vai chover aí? Ele ligou a câmera, né? Olha que gatinho, hein? Já estão te paquerando aí, Nicolas. Vou dar moleza para essa mulherada. A mulherada Nós tem... mete o pau no Nicolas, professora. Você acha que nós deixa o menino em paz? Nós não. Ele tem medo da gente. Sério, Nicolas? Ih, agora ele ficou sério. Acho que ele já tem compromisso. Você já tem namorada, Nicolas? Ih, agora ele tá bravo. O que vocês fizeram com o Nicolas? Ah, meninada danada. Pessoal, Não vamos fez nada, lá. ele tá se fazendo de vítima. Sério? Ah, deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Tadinho, ele sofreu uma desilusão amorosa. É por isso, eu tenho certeza. Ih, mas, ó, para curar um amor, eu começo outro. Eu não me apego, meus amores. Já passei da fase de me apegar. Não deu certo, ó. A fila anda. Solteira assim, sozinha nunca, né, professora? Ah, lógico. A fila da Andressa corre, né, Andressa? Pessoal, alguma dúvida? Senão eu vou ficar falando besteira. Eu estou gravando aula, né? Daí as pedagogas assistem, eu vou levar o puxão de orelha das pedagogas. Mas, meu Deus, hoje meu telefone tirou o dia. Ó, o contatinho, professora. Sextou, né? Contatinho de sexta-feira, professora. Isso, aluno. Ih, olha, adoraria que fosse os contatinhos. É só aluno pedindo coisa. Tem uma ali que não acha o relatório, a outra... Olha.
fazer o quê, né? Ô, amores, entenderam a aula 3? Então, nós já trabalhamos a aula 1, a aula 2, a aula 3, a declaração de Salamanca. Então, agora eu vou explicar o trabalho da próxima aula, que é o último trabalho desse bimestre. Daí vocês vão ficar livres de trabalhos, porque nós não vamos fazer prova, né? Deixa eu só ver aqui a ementa de vocês. Então, vocês já fizeram... acho que eu não imprimi, né? Não faz mal, na próxima aula eu faço isso. Vocês já fizeram 2 trabalhos, hein? São 2? Vocês estão me enganando. Acho que eu não imprimi a ficha de vocês, só um pouquinho. Foram 2 trabalhos, professora. O do filme e aquele primeiro que eu esqueci do que era. Mas é um trabalho, foram 2. É da charge. Foram esses 2. Bom, agora o próximo, vocês irão escolher uma história infantil, um livro de literatura infantil. Para trabalhar a questão da inclusão. Eu não entendi. É para a gente fazer o quê? Desculpa? Vocês deverão de escolher... Deixa eu ver se meu volume está bom aqui, só um pouquinho. Não tá. Vocês deverão de escolher Vitória, tá olhando o celular, Vitória? Tá paquerando aí? Eu tô de olho em você, hein? Sai do celular, Vitória, coisa feia, falta de respeito. Mas eu... Gente, olha, eu vou parar a aula hoje. Tá paquerando, Vitor? O que é isso? Então tá bom. Ih, olha ali, agora ela me sacaneou, a Vitória, né? Pessoal, agora ela ficou parada. Então, vocês vão escolher, pode ser, para ser em dupla, em trio, vocês irão escolher um livrinho, um livro infanto-juvenil, uma história. Por exemplo, eu vou pegar lá o livrinho do Patinho Feio. Como que eu posso trabalhar esse livro na sala? Agora ela já está lá, ela está andando, ó. A Vitória está aprontando hoje, gente. Olha que cara de sapato. Eu desliguei o computador sem querer, daí... Não precisa então, de salvar hoje. Ele está participando da aula comigo já. Então, assim, pessoal, vocês vão escolher o livro, vocês vão contar a história para nós, não precisa, se a história é muito longa, não, mas história infantil é tudo curtinha. Vocês irão contar a história para nós, tá? E como que vocês trabalhariam com as crianças, pode ser história para criança pequena, pode ser até 10 anos, por aí. Pode ser pautada no bullying, na violência, na discriminação, na deficiência, na questão afrodescendente, né? Então, vocês é que vão escolher, em grupo. E daí, como que vocês trabalhariam essa história em sala de aula? Tem várias, né, histórias. Tem aquela da... É que eu não quero falar nomes, porque eu quero deixar vocês procurarem. Tá? Vocês entenderam agora? Professora, tem que ser só que tenha inclusão? Tipo, eu posso pegar a história do Barba Azul e contá-la como eu contaria para as crianças? Mas assim, essa história infanto-juvenil que vocês irão escolher, ela tem que estar, você tem que dar um jeito de contextualizar ela, tá? Para a questão da discriminação, a questão da... deixa eu falar, né? A questão da contextualização da inclusão, do bem-estar, da paz, do amor, da autoaceitação, coisas assim. Vocês podem fazer uma contação de histórias diferente.
Oi, amor. Tá? Fazer uma contação de história diferente. Podem até se vestir de uma personalidade, né? Fazer uma contação de história aqui, para trabalhar a questão da inclusão. Eu posso criar a história? Pode criar a história, pode. Oi, Andressa, fale, Andressa. Ô, professor. Oi. Pode fazer um grupo de 4? Pode, até 4 pode, mais que isso não. Tá bom, professora, obrigada. Pode criar, né? Eu quero show, eu quero uma coisa diferente, né? Como se vocês estivessem numa sala com crianças pequenas e vocês fossem fazer um momento de contação de história, tá? Um momento de contação de história para também trabalhar essa questão da inclusão. Não precisa mandar nada para mim, nada, tá? O trabalho vai ser aqui, né? Como nós tínhamos conversado, a nota de vocês será 2 pontos. Quem responde todas as perguntas lá no AVA, tá? Lá no AVA. Participa da live, porque quando termina a live aqui sai uma relação, sai uma lista de presença, quem está na live. Né? A charge eu não lembro quanto que eu dei de nota, pessoal. Foi 2 ou 3? Foi 2. Foi 3, totaliza 5. Foi 3. Foram 3 pontos. 3. Ótimo. Semana passada, 2. O livro foi 2, então deu 3, 4, 5, 6, 7. Tá, e a história vai ser 3. Daí fecha os 10, a gente encerra a questão dos trabalhos, daí, porque na primeira semana de maio é a semana de prova, mas vocês não terão prova. Então, nós teremos aula normalmente. Tá gostando da aula? Ainda bem que tem quem gosta da minha aula. Tá gostando? Fala para mim, fala comigo. Tá anotando? Professora, ela tá te dando um oi, professora. Fala oi para ela. Oi, ó, anota tudo que Manda eu falo, beijo para tá? ela, ó. Ai, olha só. Tá anotando tudo. De caderno. Tá anotando o que a professora Edi está falando? Porque ninguém anota nada. Ainda bem que tem alguém anotando. Pelo menos alguém anotando, né, professora? Oi? Pelo menos tem alguém anotando. Pelo menos tem alguém prestando atenção na minha aula. Tá difícil hoje aqui. Danadinhos. Sextou, né, professora? Sextou, haha, E tá faltando gente aí. Beijo. Pessoal, alguma dúvida do trabalho? Do livrinho, vocês vão falar um pouco sobre o autor. Então, por exemplo, se vocês pegarem lá um livro sobre a escritora, a Ana Maria Machado, então, não precisa ler toda a vida dela, só falar, ela é escritora e tal. Ruth Rocha, Ziraldo, Maurício de Souza, então, por aí. Rubem Alves, né, que escreve também histórias infantis. Ok? Pode ser fazer slide, pode colocar música, pode montar um cenário, vocês podem se vestir, né, usar uma vestimenta, pode trabalhar com fantoche, pode trabalhar com bonequinhos, tá? Pode trazer slide, professora? Oi? Pode trazer slide? Pode. Eu tenho uma colega que ela conta história com os objetos do dia a dia. Você pode usar objetos. Essa Vitória tá não sei o que rola aí hoje. Vitória, depois eu quero um papo reto com você. Tá rindo, danadinha. Então, olha, tem 50 eu vou fazer 55 anos, dia 5 de maio. Ai de quem esquecer do meu aniversário.
Eu fico de mal. Aí, tem Professora. experiência, né, Vitória? Ó. Oi, amor. Professor, meu aniversário foi quarta-feira. Oi? O meu aniversário foi quarta-feira. Ah, então tem que cantar parabéns hoje? Mas cadê Vocês o bolo? não Mas têm cadê o lá bolo no também? grupo o dia dos aniversários? Não. Tem Não, que professora, ter a os gente não dias no tem. grupo, os dias do aniversário. É importante. Então vamos lá, vamos cantar parabéns para Michele. Todo mundo aí, vamos ligar o microfone aí. É sério agora? 1, 2, 3. Parabéns para Parabéns pra você. você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Vamos fazer com quem será com o Nicolas. Muitos anos de Viva vida. Michele! Queremos bolo! Queremos bolo! Obrigada. Cadê o bolo? Parabéns, E o bolo já tá Michele! comido já. Bolo brigadeiro. Michele, cadê o bolo? Já comi já, professora. Ai, adoro bolo, não me convida. Gente, a melhor parte, se eu vou num casamento, eu fico nervosa, porque eu quero chegar lá e já comer o bolo. É sério. Ai, meu Deus, às vezes tem casamento que eles vão cortar o bolo às 4 da manhã. Jesus, eu não aguento. Eu já estou morrendo por dentro, porque eu queria ter comido o bolo. Galerinha, alguma dúvida, meninada? Meu Deus, mas é hoje. Professora, hoje você está requisitada, hein? É a minha amiga, mas eu estou dando aula, agora eu não posso. Depois ela Quer deve... marcar uma saideira, professora. Aproveita, sextou. Ih, não, amada, né? Minha faixa etária não dá, né? Tem que... Ó, não adianta. Eu tenho que falar para ela, só um pouquinho. Não foi vacinada ainda, professora? Não. Não, não. Eu tô velha, mas não tanto, né? Danadinho. Ai, professora, me desculpa, mas é que eles estavam falando que iam vacinar os professores, né? Me chamando de idosa, é. Olha, Claro que hoje, não, olha, professora, vou não dar se vê. 0 hoje nessa nota. O que que a sua filha Professora. acha? Oi? Olá, neném, o que você acha? Fala pra Será ela. que eu dou... Que nota que eu dou para os meus alunos? Não. Não, Ó, é não. Ó, é não, hein? Ó, ela tá contra vocês hoje. Vamos lá, pessoal. Você viu? Não vou dar comida pra ela. Mas graças a Deus, né, nós estamos entrando numa fase melhor, né? Tá? Hoje eu estava falando com um profissional da área da saúde, né, as coisas estão melhorando, né? Tudo passa, vamos lá. Galerinha, alguma dúvida, meninada? Professor, o trabalho é para semana que vem, né? Ah, tá. Eu fiquei na dúvida. Semana que vem, que dia é? 23, tá? Isso, dia 23. Porque daí tem o feriado, vocês podem fazer tudo, qualquer dúvida vocês vão me perguntando, pode ser lá no grupo, pode ser no e-mail. Às vezes me perguntam no individual, eu vou no grupo explicar, porque às vezes pode ser uma dúvida de outro, né? Tá bom? A Camila estava com problema, acho que ela não ia poder assistir a aula. Daí vocês coloquem lá no grupo de vocês, né, sobre o trabalho. Eu já tinha falado, só faltava explicar. Tá? Galerinha, posso continuar a aula 4? Posso? Quem mais tem dúvida? Pode sim, professor. Bom, por mim pode. Não vão me ligar sábado à noite, né? Me atrapalhar. Ai, professora, sábado à noite ligar para mim para perguntar. Olha, outra coisa, se vocês me encontrarem por aí, nas baladinhas, vocês fingem que não me veem. Não vão dizer, oi, professora! Eu não gosto. Finge que não está me vendo.
Brincadeira, né? Nem vou embalada, nada. Ai, vamos lá. Eu postei a aula 4 para vocês, lá no AFA. Eu acho que foi só até a aula 3, professora. Sério? Eu ia trabalhar um pouco dos artigos, a aula 4 eu vou deixar para a semana que vem. É verdade. Então, vamos aos artigos. Pessoal, em relação à Declaração de Salamanca, nós já trabalhamos. Então, aula 1, 2 e 3. Então, eu vou discutir um pouquinho os artigos. Quem é que lê os artigos? Andressa saiu, acho que aconteceu alguma coisa. Alguém lê os artigos? Tá difícil? Eu dei uma olhada assim por cima na hora que eu estava trabalhando, mas ler tudo assim não consegui, não. O que você entendeu do primeiro artigo, Bianca? Professora, ler é uma coisa, agora entender já é meio diferente, entendeu? Que aí eu não entendi muito, porque eu estava com sono. Alguém leu mais profundamente o artigo? Não? Então, eu vou explicar o artigo 1, tá? Eu vou colar, ele não está me permitindo eu mostrar na tela, não sei por quê. Mas eu vou colando aqui no chat. Vocês estão adentrando lá no AVA e respondendo as perguntas? Então, aqui, ó, aspectos históricos e conceituais da educação inclusiva, uma análise da perspectiva dos professores do ensino fundamental. Como que eu trabalho? Eu expliquei lá na primeira aula. Eu trabalho slide e trago o artigo. Oi? Oi, Juliana. Oi? Não? Não? O teu microfone está ligado, amor? Você quer falar? Ai, desculpa. Não, desculpa. Não, está desculpado. Então, essa questão aqui da inclusão, nós já discutimos bastante. Então, o artigo, na realidade, ele vem para quê? Ele vem para dar mais uma fundamentação para vocês, para ajudar vocês. Então, aqui, ele vai considerar a inclusão como movimento de quê? De contestar os direitos humanos, né? Numa conjuntura aqui de valores sociais, de busca do equilíbrio, em respeito ao exercício da cidadania, a questão aqui especial no meio, os novos tempos, a reflexão, a inserção, a inclusão, a questão aqui do estudo dos objetivos, as perspectivas aqui em relação ao trabalho dos professores. Tá? Então, lá no primeiro parágrafo da introdução, como que nós devemos de ler um artigo? Primeiro, você vai ler o resumo. Lá no resumo, o artigo ele já vai falar sobre o tema, sobre o objetivo, como que foi feita a pesquisa, quais são os temas que serão discutidos, quais são os resultados, tá? E aqui, né, no primeiro parágrafo, ele vai trazer aqui a educação especial, inclusiva, o diálogo, a sociedade, as diferenças, tá? A diversidade. Então, tudo isso nós já discutimos nas aulas. Ele vem trazer um aprofundamento. Aí ele vai falar aqui sobre o enfoque, a educação integradora, a formação histórica, a aceitação nas redes sociais. Aí ele vai falar sobre a perspectiva, ele vai trazer aqui a questão
da Constituição, tá? Da Constituição Histórica Política da Inclusão e da Educação Especial, os discursos aqui, a questão do debate. Depois, ele vai trazer os aspectos conceituais aqui da pedagogia e... Deixa eu pegar aqui. Ele vai trazer aqui os aspectos conceituais e pedagógicos da inclusão escolar, entre a sociedade, a forma de saber lidar, o respeito. Então, tudo isso nós já discutimos na aula. Depois ele vai trazer aqui a perspectiva em relação aos professores, tá? Aos professores. Entrou o Fabiano, é isso? Quem é o Fabiano? Oi, Fabiano. Eu acho que você entrou... Você faz letras ou pedagogia, Fabiano? Está com o microfone desligado. Fabiano, ele é aluno da sala de vocês? Ele é da turma, ele está no cadastro do professor Ramon, mas ele nunca participou das aulas. Ah, então tá. Ah, ele faz letras. Não, desculpa, porque nós estamos tendo alguns problemas aí nas aulas, hein? Daí a Uni Andrade pede para a gente ficar tomar cuidado. Tá? Seja bem-vindo, Fabiano. Então, aqui a perspectiva dos professores da inclusão, a questão aqui de melhorar, compreender a perspectiva aqui dos professores. Aí ele vai falar da diversidade, né? Aí tem as considerações finais aqui do texto. Ok? Alguém tem alguma dúvida desse artigo, do artigo 1? Pessoal, quem não leu o artigo 1 deverá ler. Ok? Bom, agora eu vou comentar um pouco sobre o artigo 2. O artigo 2, ele vai trazer um pouco sobre... Ele vai trazer um pouco sobre a perspectiva da educação inclusiva, os desafios de uma política nacional. Escrito pela Mônica de Carvalho Magalhães. Então, é muito importante aqui vocês trabalharem isso, tá? Então, ele vai trazer aqui a questão da educação inclusiva, vai falar um pouco sobre a política, sobre o respeito às diretrizes educacionais, a questão da deficiência. Nós vamos estar estudando a lei da inclusão mais à frente, tá? Mais à frente. Aqui ele vai falar, né, trazer um pouco sobre a questão histórica, tá? Sobre a questão histórica aqui da inclusão, a questão do atendimento, da educação, da separação materialista. E ele traz aí todo um contexto histórico que nós já vimos. Então, esse artigo, ele também vem reforçar aí o nosso processo, ok?
Pessoal, alguma dúvida da aula de hoje? Alguém quer fazer algum comentário sobre a aula? O que vocês pensam sobre a questão do bullying? Sobre a questão do bullying nas escolas? Quer falar, Fabiano? Ô, professora, eu sou aluno, só que eu não. A Uniandrade estava fechada, eu não sabia que estava tendo aula. Ah, então você tem que entrar lá no AVA, Fabiano, e responder lá todas as perguntas que tem lá, tá? Toda aula tem uma pergunta. Nós já fizemos 2 trabalhos. Você me passa um e-mail, que eu vou te passar um trabalho extra, ok? E semana que vem tem um trabalho, que é a apresentação de um livrinho de história. Você vai fazer uma contação de história, Você vai fazer uma contação de história e contextualizar na questão da inclusão. Você pode fazer o trabalho com os teus colegas. Você é aluno de letras ou de pedagogia? Pedagogia. Uhum. Tá? Daí você pode fazer o trabalho com as suas colegas, né? Com os teus colegas. Ok, Fabiano? Mais alguma dúvida? Não, obrigado, professora. Pessoal, cuidado, a aula é gravada, vai para o YouTube, né? Então, tomem certos cuidados aí. Ok? Pessoal, mais alguma dúvida sobre a aula? Não? Na próxima aula, nós vamos trabalhar a apresentação das histórias e a aula 4. Semana que vem eu vou me estender um pouco mais na aula, tá? Mais alguma dúvida? Alguém quer comentar? O que vocês aprenderam hoje? O que vocês aprenderam hoje? Ninguém quer comentar nada? Professora, eu tenho uma pergunta. Pois não. Quando um professor identifica o bullying, normalmente na minha época de escola, o professor identificava, ele não fazia nada. Ele escrevia uma cartinha, mandava para o pai e depois não fazia mais nada. Agora, como as leis estão hoje, se a gente identificar o bullying dentro da sala de aula, o que a gente tem que fazer? Tem que chamar o setor pedagógico. E os dois devem ser chamados, conversado e feita uma orientação. Se o processo persistir, tá? Se o processo persistir, deve chamar a família, tá? E os dois devem ser encaminhados para algum trabalho. As escolas, a Prefeitura Municipal de Curitiba, ela tem um programa que se chama Bullying Não é Brincadeira. Então, tem todo o encaminhamento que é feito. Então, às vezes, vai uma profissional lá na escola, vai fazer um trabalho de sensibilização, uma palestra. E foi muito bom que você perguntou isso, porque o que acontece? Tem muitas... às vezes, o bullying, ele está debaixo do tapete. Às vezes o professor não percebe, ele está muito subjetivo, ele está muito oculto. Eu já tive aqui os nossos estudantes aqui da Uniandrade, da Uniandrade de Psicologia, que eles foram fazer um trabalho nas escolas, e daí chegaram lá, a diretora falou, não, mas aqui não tem bullying. E quando eles foram fazer a pesquisa, eles detectaram que há várias situações. E daí, quando eles apresentaram ao setor pedagógico, a pedagoga falou, mas isso não é possível. Por isso que, o que acontece?
A escola, às vezes, ela está muito pautada no desenvolvimento cognitivo. O que é esse desenvolvimento cognitivo? Trabalhando o quê? Trabalhando a parte da aprendizagem, não trabalha a questão da afetividade, dos sentimentos, das relações, a questão da amizade, do desenvolvimento interpessoal, a questão do eu, da autoestima, tá? Então, é muito complexo tudo isso. O professor deve ficar atento. Cuidar. Eu tenho recebido queixas, às vezes até de professores, com posturas inadequadas, com brincadeiras inadequadas. Verdade, tem professora que não, tipo, não se condiz com a conduta de um professor. Tem professoras que trata aluno mal, professora que é grossa. E quando professor, e o que a gente faz quando o professor não tem uma conduta boa na sala de aula, tipo, é grossa com os alunos? Você tem que ir lá no setor pedagógico fazer uma reclamação, ir na direção. Né? Se é colégio do Estado, você liga na ouvidoria. Uhum. Se a escola não tomar nenhuma providência, você liga na ouvidoria. Na prefeitura, você vai fazer o mesmo procedimento. Sim. Você vai lá no setor pedagógico, faz a reclamação, aquilo continua. Ô, professora, mas o que leva os professores ou os alunos a serem assim, desse jeito? Agressivos, grossos? Tá, eu já te explico. Na prefeitura, você pode ligar no 56, né? Você pode ligar no 56. Se é uma escola particular, né, Andressa, você também vai fazer a reclamação. Ou, por exemplo, você pode conversar, bater um papo. Eu já tive problemas na Uniandrade com o estudante ser grosso comigo. Tá? Às vezes eu também sou, né, durona, às vezes eu cobro algumas coisas dos estudantes. Mas essa questão dessa grosseria, dessa violência contínua já é um problema. Vai adentrar aonde? Na questão da autoestima e da autoimagem. Aonde a agressão, a falta de amor. O afeto, ele não foi interiorizado. Aí entra o quê? A frustração, o recalque. A pessoa não gosta de ser professor. Eu ministro, é aquilo que eu falo, tem professores e professores. Tem professores que são maravilhosos, outros são intermediários, outros já estão desgastados, já foram excelentes, mas eles estão cansados. Eles também têm vida. Eu coloco, o professor também tem vida. Ele também tem os problemas dele. Então, entra todo um processo aqui de autoestima, de autoimagem. Por isso que é muito importante, e nunca se falou tanto, esse é um lado positivo da pandemia. Fabiano, teu microfone está ligado, Fabiano, dá interferência. Tá? Então, assim, é isso, só liga quando você for falar, tá bom? Então, assim, ó, a pandemia, ela levou muitas pessoas a trabalhar a questão do autoconhecimento, da autoimagem, da pessoa. Eu vejo hoje nas redes sociais, alguém levantou a mão aí, mais alguém. Hoje eu vejo muito nas redes sociais as pessoas colocando frases reflexivas, repense a sua vida. Então, nós estamos num movimento interessante. Tinha alguém que... Andressa, respondi a tua pergunta? Respondeu sim, professora, muito obrigada. Tinha dois que... Quem levantou a mão? Eu, professora. É porque, assim,
tem muitos professores que eles falam uma coisa e fazem outra. Que nem eu tinha um professor no ensino médio que ele estava por direitos iguais, por igualdade racial, por tudo isso. E ele era negro, tinha o cabelo black, ele lutava muito por isso, pelo direito da característica de você não ter vergonha das suas características do seu corpo. E um dia ele fez uma brincadeira muito sem graça comigo, que ele desenhou o meu rosto no quadro com um nariz enorme, muito grande. E aquilo foi muito engraçado para a sala toda, mas foi muito sem graça para mim, eu fiquei muito chateada. Ainda mais para um professor que passava uma coisa pra gente de igualdade, de se aceitar como você é, de lutar Uma brincadeira de mau gosto, né? Sim, no ensino médio ainda, ele era meu professor do 2º ano do ensino médio, a gente não era mais criança, não tinha mais criança na sala. Para todos foi engraçado, para mim foi super desconfortável. Ele desenhou uma amiga minha com uma barriga imensa, porque ela era gorda, ele desenhou ela com uma barriga imensa, e foi muito desconfortável, nossa, foi horrível. Depois a gente teve que conversar com os pedagogos, porque a gente virou piada, né, pra sala, e eles não fizeram nada, porque falaram que isso era só uma brincadeira, a gente tinha que aceitar, a gente já era adulto e maduro o suficiente para aceitar as brincadeiras. Infelizmente, não fui eu que estava lá na escola, porque ele ia levar uma bem levada. E eu não dou moleza para isso. Eu acho que tem certos tipos de brincadeira. Eu já tive que coordenar assim, a estudante desenhar coisa no quadro sobre o professor também, né? Então, isso já é outro problema. Então, o que eu vejo assim, existem brincadeiras e brincadeiras. Eu sou uma pessoa que eu adoro fazer brincadeira. Aqui eu evito, a aula está sendo gravada, às vezes pode ser uma outra pessoa que assiste, as pedagogas da Uniandrade, elas assistem as nossas aulas de vez em quando. Pode ter 1000, né? De repente eu posso fazer alguma brincadeira que o Fabiano não gostar, alguém não gostar, né? Eu brinco muito com o Nicolas. Cadê o Nicolas? Então eu brinco muito com o Nicolas, então às vezes, né, a pessoa... Não, professora, mas o Nicolas, ele já virou o mascote já. Ai, Nicolas que lute agora. Não, mas nós temos, né, que maneirar, né, tadinho do Nicolas. Sabe, né? Então, eu, por exemplo, a minha família inteira é de besteirenta. Mas tem que cuidar, às vezes você fala uma besteira e você ofende. Ô, professora, mas a gente já conseguiu fazer o Nicolas falar. Sério? Nicolas, meu Sério, amor, professora. você voltou, meu amor? Então, né? Então, assim, teve uma vez lá na Uniandrade, eu fiz um comentário e as alunas entenderam totalmente errado. Elas acharam outra coisa. Aí elas ficaram a semana inteira me detonando. Aí fizeram uma reunião, tudo, e daí quando elas falaram, eu comecei a rir, eu piorei, porque eu jamais teria falado aquilo. Sabe? Então, tem outra coisa hoje. Tem muita gente que leva tudo muito a ferro e fogo. Não dá. Você não pode levar tudo a ferro e fogo. A lei da tolerância. Mas sempre me dizem assim, quando a brincadeira ultrapassa o limite de respeito do outro, já não é mais brincadeira. Quando você entra numa coisa pessoal do outro, que nem... Quando você está num grupo de amigos, às vezes tem brincadeiras que são super engraçadas para você, mas que se você fizer com outra pessoa, ela não vai se sentir confortável. Então não é com qualquer um que a gente pode brincar. Que nem a minha família é super besteirenta. A gente brinca com tudo. E a gente zoa muito. E eu tenho um primo que ele é negro de verdade, assim, tipo, parece do Haiti, sabe, gente? E já chamaram ele de macaco na brincadeira, assim, na família, brincando. Outra pessoa ouviu e levou como se fosse uma ofensa, sendo que a gente chama todo mundo independente, não é porque ele era negro, é porque é todo mundo assim. A brincadeira é a família inteira. E levaram a mal. Pessoas de fora que ouviu, levaram a mal. É isso que eu acabei de falar aqui, né? De repente alguém assiste a minha aula e fala, mas essa professora fala cada coisa, gente. Então, é bem isso. É o problema o que aqui da interpretação. Eu tenho um amigo
Se alguém entrar lá no meu Instagram, ele é bem negro, tá? E ele gosta que eu chamo ele de preto velho. Tá? Então, imagina, né? Outro dia eu falei para ele assim, ó, vai que alguém escuta, e ele, Deus, a gente, não, nós dois não podemos nos encontrar, gente, a gente ri tanto, a gente não pode um olhar para o outro. E ele é alto, e eu sou baixinha, eu bato aqui, e eu branca desse jeito, mas olha, a gente se encontra na rua, a gente já começa a rir. Eu não sei o que a gente acha de tão engraçado. Tá? Então, outro dia até eu falei com ele, eu disse, amado, daqui a pouco alguém, né? Eu tive uma amiga, uma grande amiga, trabalhou comigo, e ela era bem afro. E ela, o apelido dela era Branca. Então, eu chamava ela de Branca e ela me chamava de Preta. Aí um dia nós duas num café ali na 15, daí eu dizia, vamos, Branca, vamos. E ela, oi, Preta. Aí o cara do café ficou olhando para nós duas, assim, eu falei, não esquenta que é assim, eu sou a preta e ela é a branca, nós só fizemos uma troca de papéis aqui. Então, eu acho, sabe, pessoal, né? Às vezes a gente vê pessoas comprando briga na rua, né? Não é o contexto, tá? Então, né, eu vou falar para vocês, eu já tive problemas, já, de pessoas acharem que eu tenho preconceito, eu não tenho. Em relação a afrodescendente, eu não tenho preconceito. Em hipótese alguma. Até porque, na minha casa, a gente sempre conviveu com pessoas assim, meu pai, a minha mãe, né? E a minha nona, ela tinha um pouco, mas depois ela foi melhorando, porque a minha nona, ela era oma, né? Ela era alemã mesmo, né? Mas depois ela melhorou, passou, era uma bobajada. Ok, pessoal? Mais alguma questão? Então, eu acho assim, ó, que tudo tem 2 pesos e 2 medidas. Quanto mais a gente está de bem conosco, na questão do eu, você aceita. Eu já escutei, né, polaca azeda, branca azeda. Para mim, eu não dou bola, isso eu já superei, mas isso sou eu. Mas cada um é um, né? Cada um é um. Fala, Jennifer. Me chamavam de frango cru na escola, porque eu sou muito branca. Eu também sou. E daí a gente brincava. Eu tinha um amigo também que a gente brincava muito. Eu chamava ele de pão queimado, ele me chamava de frango cru. E um dia a gente foi para a coordenação por causa disso. Tivemos que assinar ata por causa disso, por causa dessas brincadeiras. Depois nunca mais também. Mas eu não levava na maldade, eu não tinha isso. Como se isso fosse uma coisa ruim. Mas a gente teve que assinar ata por causa dessas brincadeiras. Mas né? Então, né, eu baixinha, eu não sei porque, eu sempre tenho amigas altas, sempre. Minhas amigas são tudo alto, meus amigos, e eu, né, 1,55 m. Uma bem baixinha, invocada ainda. Galera, bom final de semana, tá? Quarta-feira vocês podem dormir até mais tarde. E amanhã eu tenho aula, 8 horas da manhã eu tenho que estar na aula. Um beijo. Deixa eu terminar a gravação aqui.